AIDS. Vamos falar agora sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Que é considerada uma infecção gravíssima, uma infecção muito grave. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A AIDS é uma questão, ou melhor, é uma doença historicamente muito complexa. Por tempos foi considerado um novo câncer, mas estava correlacionado a um grupo específico de pessoas, que seriam os homossexuais. Então, esse tipo de notícia, AIDS é castigo de Deus porque bicha tal, é, era relativamente comum. E eu estou falando no Brasil, né? Você pode ver que são. Ah, claro, tem português que está no Brasil, sim. Mas isso foi geral, né? Isso foi uma doença que não só alcançou o Brasil. Então houve retaliação a esse grupo, né? No caso os travestis, esse pessoal lésbico, houve uma política de combate ali nos anos 80 extremamente intensa com relação a essa doença, só que essa doença foi muito associada, né, ao homossexualismo. Então, teve até um pessoal aí que tentou trazer a cura aí, chamando do fenômeno gay, né? Interessante e um pouco cômico, né? Mas respeito todos aí. A última releitura que nós tivemos sobre todo esse panorama histórico foi da capa, isso daí é a capa de um livro chamado Sangue Neon, um livro muito real, né, que chega a chocar de tanto que ele traz a realidade. Não é um livro que eu diria para uma criança ler, e é um livro que consegue te colocar dentro do cenário ali dos anos 80. Acontece que esse vírus, ele começou a aparecer ali em 1981. Na verdade, era uma doença que estava relacionada ali aos primatas, era a famosa CIV, né? CIV, que é, é o vírus da imunodeficiência SIM, que infecta só os primatas. Porém, de alguma maneira esse vírus contaminou um indivíduo, um ser humano, que era dos Estados Unidos e que era um indivíduo homossexual. E nas saunas, né, ali dos Estados Unidos, que esse homem frequentava, houve uma proliferação dessa doença. Então, a CIV, ora, só dos primatas, passou para um indivíduo que colaborou para a proliferação do HIV, da imunodeficiência adquirida, né? E esses ambientes ali, sem uso de preservativos, né, foram ali a porta de entrada. Então, a cara do HIV foi um homossexual que estava relacionado com ambientes de promiscuidade sexual, certo? E ali por volta de 1982 chegou no Brasil, tá certo? Os números de infectados são alarmantes. Hoje você pode pesquisar o número mais atual, sempre está aumentando. É uma doença que outrora foi considerado de fato um novo câncer, mas hoje existe um otimismo em relação a essa doença, que eu vou, né, explicar o porquê. Então, basicamente, essa daqui é uma linha do tempo que resume bem, aqui chegou no Brasil, né, que resume bem o que eu acabei de falar, mas vale a pena lembrar do quê? Que a prevalência, que é o número de casos, vai aumentando
modestamente, mas a incidência, que são casos novos, tem aumentado de maneira assustadora, né, nos últimos tempos. E repito, foi em função da criação dos TARVs, né, terapias antirretrovíricas, porque esse é um vírus antirretroviral. Então nós vamos comentar um pouquinho sobre esse vírus, tá? Para a gente poder melhor compreender o que está acontecendo com os indivíduos que possuem essa doença, tá certo? O Brasil é campeão de novas infecções, né? Ou seja, nós temos uma quantidade no Brasil de incidência, ou seja, de novos casos aumentando, e a transmissão desse vírus, que eu estou desenhando aqui, ó, aqui tem vários, tá? E a transmissão desse vírus se dá, né, por meio heterossexual, né, em países em desenvolvimento, e também pelo meio homossexual. Acredita-se que o meio heterossexual, ou seja, entre homens e mulheres, se dá mais transmissão por meio de homens e mulheres, e não mais dos homossexuais, ou seja, homem com homem, mulher com mulher, certo? Porém, vale a pena lembrar que esse tipo de doença, esse tipo de infecção grave está relacionada, ou seja, o HIV ele está relacionado geralmente com a palavra promiscuidade, tá certo? E eu espero estar falando certo essa palavra. Ó, se não, você entendeu o que eu quis dizer. Transmissão por sangue e hemoderivados, tá? Também são meios pelos quais essa doença pode ser transmitida, ou seja, hemotransfusões, certo? Transfusão de sangue, algum tipo de sangue que você entre em contato por algum tecido pêforo cortante, né? Transplantes, esse pessoal que utiliza agulhas o tempo todo, compartilhamento de agulha, estava relacionado, está também relacionado com os tóxico-dependentes, né? O pessoal que utiliza droga, né? Mais ou menos 25% dos casos, inclusive, relacionados aí aos manuseio de pérfuros cortantes no hospital. Esse pessoal também é tóxico dependente. Existe também a transmissão materna, tá certo? Fetal infantil no útero, via transplacentário, e durante o parto, e ainda na ingestão do leite materno pode acabar contaminando essa pessoa, esse indivíduo. Beleza? Eu coloquei o vírus aqui agora para poder explicar um ponto extremamente importante, que é sobre a replicação desse vírus, a biologia desse vírus. Aqui, ó, desse outro lado, nós vamos ter uma célula normal, e do outro você tem aí do vírus, né? O que acontece? Acontece que o GP120 faz parte aqui dessa espícula viral, e o GP41 também. E eles vão conectar com uma parte da nossa célula, com um conector que a gente chama de CD4. Top demais. E aqui embaixo ela vai conectar também com os correceptores, que é o CCR5 e o CXCR4. Então o que muda aqui, ó, é só essa parte aqui, ó.
em cima é CCR5, aqui é CXCR4. Só acrescenta o X aqui. E se você já viu alguma simbologia, você sabe que o X geralmente representa perigo, proibido ou o local que tem algum tesouro. Nós vamos tentar entender o X aqui como algo mais perigoso. Vou explicar por quê. Quando esse vírus aqui ele se conecta na nossa célula, ele é um vírus com envelope, que possui essas espículas virais, que tem um receptor AGP120 e GP41 que se liga no CD4, né, e com os co-receptores, certo? No início da infecção, isso aqui é importante falar, ó, no início, the beginning, geralmente a conexão se dá pelo CCR5. E o CCR5 ele vai dar origem à linhagem viral M. Então a linhagem viral M no início da infecção. Beleza. Ah, tá. O que isso tem a ver? A linhagem viral M está relacionado aí com a conexão ali com os macrófagos, células dendríticas, que geralmente a infecção se dá por transmissão por meio do coito, né, pela relação sexual, e ali você tem muitos macrófagos e eles vão se conectar aí com o nosso vírus, do HIV, da AIDS, por meio aí desse correceptor CCR5, que vai gerar a linhagem viral M. Acontece que, de acordo com o tempo vai passando, essa infecção, essa infecção no início aqui, ela começa a se tornar um pouco mais crônica, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Vai passando o tempo e tal. E aí, esse vírus começa a se conectar de outras formas, utilizando o correceptor CXCR4. E o correceptor CXCR4, ele vai produzir a linhagem, a linhagem viral D, que vão se acumulando com o tempo, ou seja, não quer dizer que não tenha, no início da infecção, linhagem viral D. Não quer dizer isso. Mas, com o tempo, a linhagem viral D, ela vai aumentando a sua quantidade. E a linhagem viral M vai diminuindo. Pronto. Isso aqui é super importante de falar. E por que vai aumentando linhagem viral M e linhagem viral D? Só um momento aqui, rapidinho. Aí, vamos continuar aqui. Dei uma pausa ali rápida. Vamos lá. Receber aqui minha mãe rapidinho. Beleza. Então a linhagem viral dele vai aumentando. E por que raios a linhagem viral M vai diminuir e a linhagem viral D vai aumentando? O primeiro motivo é mutação. Esse é o primeiro motivo. Mutação. Não, sério, meu irmão. Tô te falando, sério. Mutação. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que o aumento da linhagem viral D está relacionado com a diminuição de uma célula. Ou vamos dizer aqui,
com uma célula de defesa, com um linfócito, que é o famoso linfócito C, linfócito T, CD4. O linfócito TCD4, ele produz uma substância secreta, vamos dizer assim, de guerra, chamado IL-2. Vou espirrar. Vixe. E aí, o que é... Beleza, voltei. Esse linfócito TCD4 produz IL-2. E esse IL-2, ele realiza a expansão clonal. Vixe. Expansão clonal do TCD8, que é uma célula citotóxica, um linfócito T citotóxico de guerra para destruir o invasor. E quem faz esse TCD8 se multiplicar, se expandir, é, como você percebeu, o linfócito TCD4. E esse linfócito TCD8, ele é simplesmente o matador de vírus. Ele é simplesmente um matador de vírus. E aí o que acontece? Esse linfócito TCD8 que vai proteger o corpo. Mas existe um problema nessa história. E esse problema, quem causa é a nossa doença. Nossa doença não, né? Tá repreendido. Mas eu tô falando assim. Quem causa é a doença central hoje, o HIV. O que o HIV faz? Ele vai lá e, principalmente a linhagem viral D, e destrói e ajuda a destruir, vamos dizer, inibir o linfócito T CD4. E se ele destrói o linfócito T CD4, desativa o linfócito T CD4, não vai ter IL-12, não vai ter expansão clonal do matador de vírus. E se não vai ter tudo isso, nós vamos ter o quê? Uma imunodeficiência. Nossa, ficou feia essa imunodeficiência, né? Nós vamos ter uma resposta imune deficiente. Deu para você entender? Então, esse é o cenário do HIV. Esse é o cenário dessa síndrome que causou tanto pavor, e eu vou te explicar o porquê hoje não causa tanto pavor. Mas basicamente, a estrutura desse vírus é meio icosaédrica, né? Ela tem capsídeo, tem núcleo. Então, vou tentar fazer um desenho aqui, tipo, bem simples, né? Bem simples. Aqui é o núcleo, ó. E aí, ó, o que acontece? Nesse núcleo tem duas cópias de RNA, beleza? Então vou colocar aqui em cima para você dar uma olhada. RNA. Legal. E também existe algumas enzimas que fazem parte desse vírus. Vamos dizer que aqui seja uma célula humana normal. Aqui é uma célula humana normal. O que raios esse vírus vai fazer? O seguinte, ó. Esse RNA aqui, ó, ele vem... Ixi, peraí. Esse RNA aqui, ó, os dois eles vêm
para outra célula. Aqui, vamos dizer que etapa 1, tá? E vão para o núcleo. Aqui, ó. Vão para o núcleo da célula humana. Vou escrever aqui, ó. Célula humana. Vão para o núcleo da célula humana. E lá, esse RNA vai se transformar em DNA. Então essa é a primeira coisa que vai acontecer, tá certo? Deixa eu ver aqui se... Ó, primeira coisa. Esse RNA vai se transformar em DNA. Nó, entendi, show de bola, beleza. O que vai fazer esse DNA transformar em RNA? Agora, o importante aqui, ó, a enzima transcriptase reversa. Show de bola? Show de bola, né? Tá aqui, ó. Enzima transcriptase reversa, ó. Eita. Enzima transcriptase reversa. Pronto, show de bola. Isso no núcleo da célula humana, tá bom? E lá, nessa célula humana também, vai acontecer... Gente, vocês me perdoam a informação. Essa enzima transcriptase reversa, ela vai atuar, na verdade, no núcleo do vírus. E aí eu vou tirar esse umzinho daqui, ó. Primeira enzima, ela vai atuar no núcleo do vírus, transformando já esse RNA em DNA. E para ele ser integrado, é outra enzima, que é a enzima integrase. Ixi. Integrado, que eu não lembro se é assim que se escreve. Então eu vou deixar... Peraí. É a integrase. Aí sim, essa enzima integrase, o que ela vai fazer? Ela vai interagir o material genético viral ao DNA da célula hospedeira. Tá certo? Então, basicamente isso. Deixa eu colocar aqui, ó. RNA vai virar DNA. Vou deixar ele tipo assim. E aí, a enzima integrase vai integrar o material genético viral ao DNA da célula hospedeira. Tá certo? E esse DNA complementar tem um nome, que eu vou te explicar agora. Ou seja, esse RNA que você viu aqui, ó, que virou um DNA. Deixa eu trocar de cor. Que virou um DNA pela enzima transcriptase reversa. Ele tem um nome. E o nome dele é DNA complementar, chamado de provírus. Eu tenho certeza que você está entendendo tudo que está acontecendo aqui. Então esse é o processo, né? E aí depois, o que acontece? Primeiro acontece isso, certo? Certo, show de bola. Só que tem um detalhe. Você lembra que eu te disse que aqui no vírus existe uma cápsula? Que aqui no vírus existe espículas, né? Todas essas, vamos dizer assim, essas estruturas do vírus são estruturas proteicas, tá? Coloca isso na cabeça. Tá, e daí? Olha só. E daí que depois que ocorre esse provírus, vai acontecer um negócio chamado ciclo lítico.
replicação. Não entendi. Simplesmente esse vírus, ele vai começar a integrar o DNA dele nas nossas células. E esse DNA complementar chamado de provírus, ele vai começar a fazer uma replicação e vai acontecer dentro do corpo da pessoa que tem essa doença, por causa desse provírus, da enzima integrase que integrou o material genético viral ao DNA da célula hospedeira, vai começar a ter uma síntese proteica através de uns negócios que nós vamos chamar de, isso aqui é importante também, proteases. Gente, tá muito fácil, né, entender essas jossas aqui. Muito fácil. Síntese proteica. E ela vai sintetizar quais proteínas? AP24, AP7, AP120, que são relativamente compostos que vão dar origem ao vírus. E o ciclo lítico, que é o ciclo de replicação, ele termina com a destruição da sua célula, né? Então vai acontecer uma destruição da sua célula. E uma forma de ter um diagnóstico, de que o indivíduo tem que tem um HIV é identificando essas proteínas, né? É identificando essas proteínas que são muito, mas muito importantes para a formação desse vírus. Por exemplo, a P7, que é uma proteína, também tem, por exemplo, aqui a P9, elas estão relacionadas ao nucleocapsídeo do vírus. Então, está relacionada a uma parte do vírus. A P24, ela está relacionada ao capsídeo. A P17, que eu acho que eu nem coloquei aqui, está relacionada à proteína da matriz que rodeia ali esse vírus, o core. A GP, na verdade que é a GP, a GP120, né, está relacionada à parte externa. Tem a GP também 41, que está relacionada aí à parte de transmembrana, invólucro, que são fundamentais para a infecção, né, para a conexão, que a gente já mostrou inclusive a GP agorinha, ó, quer ver? Aqui, ó, mostramos a GP41, a GP120, super importantes, né? Então o que os caras fazem? Eles olham para isso aqui e falam, ó, se essas proteínas aqui, todas, são do HIV, se eu identificar elas no corpo, então eu vou conseguir dar o diagnóstico que essa pessoa tem HIV, porque essas proteínas são do HIV. E uma das maneiras pelas quais nós podemos identificar é por meio do RT-PCR, que vai identificar o material genético, o RNA, e também pela técnica Western blot. Western blot. Top. Então o que acontece? O RT-PCR, ele dá uma olhada, ele amplifica o RNA. E o Western blotting, tô brincando, não sei se se fala, ele vai ampliar as proteínas. Eu vou ser biomédico, então é o método eletroforese. Tá certo? Tô brincando, eu acho que todo mundo pode saber que é pelo método de eletroforese. Eu acho que é
Quanto mais informações, melhor você consegue entender um diagnóstico, uma doença, né? Quanto mais você sabe sobre alguém, melhor você conhece ela. E isso funciona para qualquer outro tema na vida também, né? Então, basicamente, são esses pontos aqui. Agora, você viu que é uma doença aí, ó, que destrói as células, que tem uma enzima transcriptase reversa. Facilmente ela pode acabar com o sistema de defesa do corpo. A pessoa não vai morrer do HIV, mas ela vai acabar, né, essa pessoa vai acabar simplesmente tendo uma imunidade fraca e qualquer outra doencinha vem e mata essa pessoa. E mesmo assim, hoje existe um otimismo. Hoje existe um otimismo. E o porquê desse otimismo odierno, esse otimismo atual, esse otimismo do dia de hoje? Eu vou te explicar o porquê. Por causa dos TARVs, que são antirretrovirais. E quais são esses TARVs, né? São remédios, né? Drogas. Eu vou colocar. São drogas, né? Remédios. Drogas e remédios esses que são inibidores da transcriptase inibidores da integrase e inibidores da protease. Aí você fala assim, ah, paz, eu entendi. Transcriptase, se ele inibe a transcriptase, o NRA não vai transformar em DNA. Exatamente. Se ele inibe a integrase, esse DNA complementar, o provírus, não vai acabar interagindo com o meu material genético e se acoplando, se integrando a ele. Logo, não vai ter, então, o processo de síntese proteica, vai parar o processo aqui. Mas, ó, ainda tem inibidor de protease, raios. Se tem inibidor de protease, olha aqui, ó, protease, não vai ter a síntese proteica. Então, o pessoal toma esse remédio e o processo acaba. Não chega no ciclo lítico. Não chega no ciclo lítico. Aqui, ó, não vai chegar nesse ciclo de replicação, que vai destruir a célula e vai começar a infectar outras células e outras células e outras células. Então, o vírus, ele fica dentro da nossa célula e ele fica lá sem poder fazer nada. Então, vamos supor, aqui é uma célula humana, né? Que toma o remedinho lá. Toma esses remedinhos. Nem sei o que eu vou. Simplesmente, o HIV que está dentro dessa célula humana, ele vai ficar aqui, ó, parado. Stop. Frozen. Sem poder se replicar. Ah, mas então quer dizer que ele não se multiplica de jeito nenhum. Só tem um jeito dele se multiplicar. Quando essa célula faz mitose e se divide. Aí ele vai continuar lá dentro, né? Aí ele vai continuar lá dentro, né? Mas fora isso, esse é só essa forma dele se multiplicar. Mas ele sempre vai continuar no stop enquanto essa pessoa está tomando esses remédios aí. Deu para entender? Fácil demais. Fácil demais. Então é isso. Se a pessoa está tomando os TARVs, né, ela inibe esse processo. Então a pessoa fica assim, ó, tô curado, eu vou, e vamos embora, e vamos fazer o que a gente quer fazer, né? É isso que acontece. Então, vamos falar do início da infecção, vamos falar aí
de algumas coisinhas um pouquinho relacionadas com o que as pessoas vão sentir, porque que elas sentem algumas coisas, alguns sintomas. Bora falar sobre isso? Então, beleza. No início da infecção, né, a pessoa foi lá, transmitiu. Pá. Início da infecção, né? Vou colocar aqui de amarelo. Então tá aqui, que é o início da infecção. Nesse início da infecção, o que vai acontecer? Vai acontecer, lembrando que aqui é o início da infecção, né? Início, infecção. Vai acontecer um negócio interessante, que é a queda de linfócitos T CD4, que nós já conversamos, que ele libera o IL-12, que faz multiplicação clonal do destruidor, matador de vírus, que é linfócito TCD8, que é citotóxico, blá blá blá. O linfócito TCD4, ele vai diminuir por quê? Número 1, anote com alegria. Porque existe os TARFs. Anote com alegria porque existe os TARFs. Existe uma maneira para inibir esse processo. Então vamos lá. Evolução da linhagem D. Então, aumento da linhagem vírica de vírus. Coloquei vírica aqui, nem sei se existe essa palavra. D. Trópica. Número 1. Número 2. Da fase aguda até a fase crônica, a célula dendrítica leva os vírus aos linfonodos para fazerem a apresentação. Então, as células dendríticas, ó, vou deixar aqui, deixa eu ver como eu coloco. Aqui é uma célula dendrítica. Célula dendrítica. Ela vem aqui, pega o vírus, e leva esse vírus até os linfonodos para fazer a apresentação. E nessa que leva lá nos linfonodos para fazer a apresentação, né, lá você tem que nos linfonodos? Você tem muitos, o quê? Linfócitos CD4. Então você tem muitos, deixa eu colocar, linfócitos T CD4. Muitos mesmo. E ao apresentar esse vírus lá nos linfonodos para os linfócitos TCD4, ocorre um fenômeno que está relacionado, você vai entender o porquê raios eu estou tentando tirar isso aqui, ó, que está correlacionado com esse motivo aqui, número 2. Aí você vai entender porque eu estou afastando ele um tiquinho. Simplesmente, os linfócitos CD4, que são responsáveis lá por lançar o IL-2, multiplicação clonal do linfócito TCD8, vão começar a se aglomerar nessa região para poder tentar responder ao que está ocorrendo ali em função da apresentação da célula dendrítica para os linfócitos CD4. Então eles vão se aglomerar nos linfonodos. E o corpo, né, vamos dizer assim, no sangue,
as células T CD8 vão ficar lá de boa. Vão ficar lá de boa. E a paulada, a guerra, essa apresentação de vírus está acontecendo nos linfonodos que tem mais o que? Linfócito T CD4. Beleza, o que isso tudo vai desenrolar? Tem muito linfócito T CD4 nos linfonodos e muitos linfócitos T CD8 no sangue. O que isso vai ocasionar? Agora você não pode esquecer isso aqui nunca mais, depois dessa historinha. Mas eu entendo, essa é uma parte assim relativamente confusa. Mas você pode simplesmente fingir que eu não te falei nada e só aceitar que ocorre uma inversão de linfócitos T CD4 com linfócito T CD8. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Não entendi. Os linfócitos T CD4 vão se concentrar nos linfonodos. E os linfócitos T CD8 vão se concentrar no sangue. E o correto seria linfócito T CD4 concentrado mais no sangue e linfócito T CD8 concentrado mais nos linfonodos. Então, essa inversão de linfócito T com linfócito CD8 é um motivo pelo qual ocorre uma diminuição desses linfócitos T CD4 que estão ali na guerra, inativados e sendo destruídos e concentrados para receber a apresentação da célula dendrítica. Beleza? Mas tem um terceiro motivo ainda. Esse terceiro motivo é que, lembrando que isso daqui é da revista 2004, Nature, tá? Ocorre a formação de sincícios. Basicamente, a linhagem M do vírus infecta uma célula da forma que eu já te mostrei, né? Aqui ó, a linhagem M. Ela infecta ali a célula. Essa célula aqui ela explode, né? E aí libera mais vírus. Aqui, libera mais vírus. Só que depois esses vírus infectam outras células e continua o mesmo processo, certo? Aí continua o mesmo processo. Pronto. Ah, de boa, entendi. Não tem nada de novidade aí. Só que aí, o que acontece? A linhagem D, de vírus D, trópico, ele é diferente. O que ele faz? Ele infecta a célula aqui, ó. Infectou a célula. Ele replica lá dentro. Pera aí. Aqui, ó. Ele pega aqui, ó, linfócito T CD4, ele infecta. E aí, ó, ele replica lá dentro. E o que ele faz? Ele expressa antígenos. Lembrando que aqui é linfócito TCD4. O que ele faz? Ele expressa
Aqui, ó. Antígenos. Ele expressa antígeno na superfície dos linfócitos, beleza? Para interagir com outras células, que são células infectadas. E aí, os linfócitos, aqui ó, linfócito TCD4, vai interagir com essa célula aqui, vai mais aqui, tchau, tchau, tchau. Por fim, você tem uma célula infectada, esse vai ser mais fácil, com outras células aqui, ó. Com outras células saudáveis e outras células não saudáveis. E eles vão se amontoando, sabe? Vão se amontoando. E isso aqui se chama sincício. E essas células infectadas, ao interagir com células não infectadas, vai formando esse sincício e ele induz a célula, ele induz a morte da célula infectada e não infectada. Então, essa célula aqui, deixa eu pegar colocar uma célula. Essa célula infectada aqui, vamos dizer que as pretinhas são infectadas e as vermelhas normal. As células infectadas, que são as pretinhas, vão se interagindo porque houve uma expressão de antígeno na superfície dos linfócitos T, CD4, e eles vão interagindo com outras células saudáveis e não saudáveis. No final tem uma bolona gigantesca de células infectadas e não infectadas. E do nada, esses sincícios ele induz a morte das saudáveis e das infectadas. E aí, todas elas vão morrer. Então, há uma queda de linfócitos TCD4. Então, são sincícios, né? Show de bola. Rapaz, tô entendendo tudo. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ixi, que isso? Meu Deus do céu. Não sei o que é. 4. Né? Ah, tem mais motivos? Sim, tem. Na verdade, tem 5 motivos pelo qual o linfócito TCD4 diminui. Nossa, todo mundo odeia o linfócito TCD4. É isso mesmo. O vírus, todo mundo não, né? O HIV. O vírus, nós gostamos. O vírus, ele faz um negócio assim que é chato com força. Esse 4 aqui é o que eu menos gosto, inclusive. Que eu fico triste. Simplesmente o vírus, ele vai lá na medula, que tem as células hematopoéticas, as precursoras, e destrói. Simples assim. Só isso. 5. É isso, né? Ou seja, se destrói, eu não concluí o raciocínio. Se destrói, não vai ter o que mais? Célula nova. Isso aí é um problema complicado, né? E aí não vai repor mais essas células. Isso vai corroborar para a diminuição do linfócito TCD4. E isso está acontecendo no início da infecção. Isso é um ponto importante, né? Além da diminuição do linfócito TCD4, temos que lembrar que isso ocorre também no início da infecção. Quinto, essa parte aqui também é chata, né? Mas você vai entender fácil.
Vamos supor que você está andando e aí você leva um soco no olho. Pá. Deixa eu ver se tem a cor roxa aqui. Ó, o olho roxo. Você leva um soco. Só que você leva esse soco toda vez que você passa por um mesmo caminho. Aqui, ó. O lugar do soco. Então, toda vez que você vai passar por esse caminho, você vai ficar esperto. Você vai falar assim, aqui é o lugar do soco. Vou ficar esperto, senão vou levar um soco. Vai, pode ser uma moça também, né? Colocar aqui uma moça. Ó, um vestido. Lugar do soco. Opa, já apareceu o quê? Nem Maria da Penha. Vamos deixar um rapaz. Então o que acontece? O vírus, uma forma dele ativar o sistema de segurança, não é pelo soco, é pelo antígeno. Esse antígeno incomoda o corpo, fala, opa, tem alguma coisa errada. E o corpo vai lá, tenta destruir, mas o que acontece? O vírus não é destruído. Então você tem um estímulo constante, excessivo, de um estímulo antigênico. E vamos dizer, se você sabe que ali você vai levar um soco, você se desvia, porque é só aquela área ali, ó, que você leva o soco, né? Agora imagina que qualquer lugar pode ser área de levar o soco. Poxa, passar por esse caminho vai ser extremamente estressante para você, vai ser extremamente cansativo, porque além de andar, você tem que andar um caminho, percorrer um caminho longo, fazer um bocado de coisa no caminho, parar, beber um pouco de água e continuar nesse caminho, que é um caminho longo. Você ainda tem que tomar cuidado se não levar suco. O corpo, ele fica em constante alerta, porque tem muito estímulo antigênico, e ele tenta destruir, e sempre tem o vírus, e o vírus não morre, e ocorre uma exaustão. Ocorre uma exaustão de nada que você está entendendo. Imunológico. Aí a pessoa fala assim, oh meu pai, estou very cansado, estou cansado demais. Meu pai do céu, estou cansado demais. E o corpo começa a ficar muito estressado. E essa exaustão imunológica facilita a infecção do vírus e a queda do linfócito TCD4. Deu para vocês entenderem mais ou menos até aqui? Tem mais coisa, né? Não, tem muito mais coisas. Eu vou te dizer que tem. Então aqui você tem infecção aguda, ó. No início você tem aqui, ó, o que a gente vai dizer que é a carga viral, né? Aumenta aqui, diminui e depois aumenta lá na frente. Aqui começa com linhagem M, depois linhagem D. Deixa eu dar uma diminuída. E aqui é o CD4, ó. Dá uma queda, depois aumenta. Por que dá uma queda do linfócito? Porque na infecção aguda, ó, é isso que acontece. Deu pra você pegar? Por isso que tem uma queda significativa. Tá certo? O HIV-1, né, existe na verdade dois HIVs, né, o HIV-2 e o HIV-1. O HIV-2, ele tá ali mais o HIV-2, ele tá ali mais na região da África. Acredita-se inclusive que a AIDS veio da África. Por quê? Diz que tinha nos macacos, a informação que nós temos, né? Tem também teorias da conspirações, enfim, não vou entrar no mérito.
E ele é parecido com o CIV, que é o vírus da imunodeficiência símia dos primatas, né? E ele parece ser menos patogênico, ou seja, ele é mais brando. O que tem lá, né? E no Brasil nós temos muito HIV-1, que é um grupo maior, responsável pela maioria das infecções no mundo, né? E ele é encontrado mais raramente, né? Odd outlier, né? Fora da curva. Na verdade tem uns grupos, né? Isso que eu estava falando. O grupo O, mais encontrado na República dos Camarões, Gabão e França, é mais grupo O, outlier raro. Grupo M, responsável pela maioria das infecções no mundo. Então eu vou falar do grupo M. Vou deixar só o grupo M aqui, mas tem o grupo O e N, que foi identificado pela primeira vez numa mulher da República dos Camarões. Então, deu para você entender mais ou menos aí que tem uma certa diversidade, HIV não existe um só. Deu para entender mais ou menos aí também o CCR5, CXCR4, o CCR5, eu acho que eu não falei isso, CCR5, ele tem tropismo para os macrófagos. E quando com o passar do tempo, né? Tempo de infecção, acontece uma mutação e aumenta aqui a linhagem M, né? E aumenta a linhagem D, que se conecta com CXCR4, que tem tropismo pelas células TCD4. E esse é um dos motivos pelos quais, com o tempo vai passando, as células TCD4 vai diminuindo e a linhagem D vai aumentando. Isso é um motivo. Essa fase aqui, geralmente, essa linhagem M está relacionada com a fase inicial e essa aqui com a fase final, death, morte. Enfim, eu já expliquei como é que ele faz, a enzima transcriptase reversa, tarará, tarará. Eu já falei da integrase, da protease, blá blá, né? Já falei aí do GP, dos GP 120, 41, se não entendeu, volta lá, assiste de novo até você entender. As células linfócitos, um ponto importante, que eu acho que eu vou comentar depois, mas já vou comentar agora. Que o linfócito CD4, aí tem o IL2, tal, não sei o que vai lá na linfócito CD8, tarará, tarará. Esse linfócito TCD8, como ele não é ativado, ele tem memória, tem efetor. E aí, em função disso, como ele não é ativado, nós criamos um ambiente propício para o avanço do vírus. Você já falou isso. O que eu não te falei é que, além disso, a CD4 ela ajuda na replicação, ajuda a combater infecções oportunistas, ajuda a ativar os monócitos, né, e macrófagos e as células dendríticas, né, as células de Langerhans, sempre capturam o vírus e transportam para os gânglios linfáticos, onde infectam as células TCD4, que eu já comentei sobre isso também, né? Mas eu acho importante falar isso aqui, porque é importante, né? Então, as células dendríticas vão trazer o vírus que vão infectar a CD4, vai acontecer toda aquela pancadaria que a gente já comentou. Vamos falar um pouquinho sobre os sintomas, já que você entendeu a doença por completo, né, de certa forma, de certa maneira. E aí, eu preciso que você respire agora, porque nós estamos chegando no final. Que você tenha muita paciência.
porque você vai sair daqui entendendo o HIV. Então bora lá. Na fase aguda, o pessoal não procura médico. Por que não procura médico? Good question, né? Porque a pessoa vai sentir febre, vai ter talvez algumas inflamações, faringite, dor de cabeça, cefaleia, letargia, fica assim, anorexia, vômitos, náuseas, diarreia. A pessoa pode ter isso. A pessoa pode ter meningite, encefalite, neuropatia periférica na fase aguda. Pode ter úlceras cutâneas mucosas, mas passa. E a pessoa vai e fala, depois eu resolvo, não sei o que, deve ser gripe. Não é gripe, não. Não é gripe. E aqui nesse negócio, que você tem infecção aguda, né? Você vê, ó, que dura aqui uns... aqui tá... Ixi, agora me pegou aqui. Aqui é anos. Tá, aqui é semanas. Então você vê, dura umas 9 semanas e tal. Ó, 3 semanas, dá uma melhoradinha ali, você dá 9, 12, a pessoa não procura. Às vezes procura, mas geralmente não procura. E deixa por isso mesmo, né? O que é muito normal no Brasil. Só que na fase aguda, nós sabemos que é o pico de vírus, né? Onde tem mais vírus. E aí você tem uma diminuição do linfócito CD4, né? Tá aqui, ó, bem claro, diminuição do linfócito CD4. Aqui, ó, né? Aqui é o linfócito CD4, tem uma diminuição dele. Uma inversão da razão CD4-CD8 por elevação de CD8 e manutenção da depressão de CD4. Então, eu já falei, as células dendríticas lá, elas pegam o vírus e vão lá para os gânglios linfáticos, vão lá para os linfonodos e falam aqui, ó CD4, olha o problema que tem aqui no sangue. Aí o CD4 fala, deixa eu ver. Aí o vírus vai e pá, entra dentro dele e começa a matar. Pá, 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 pá. É louco, né? Um cavalo de Troia. Então, na infecção aguda, aí você vai ter esses poucos sintomas e a pessoa não vai se importar muito, não. Poucos, né? Entre aspas. E começa a acontecer isso. Só que aí tem um processo que começa a acontecer aqui, que é a ação das TCD8. As TCD8, embora uma hora elas não vão ser mais replicadas e tal, aqui elas ainda vão ajudar a conter a infecção, tá bom? Justamente porque vai aparecer anticorpos do corpo. Quer dizer, vai aparecer anticorpos que vão ser identificados e vão colaborar para ativar aí um sistema de defesa que vai diminuir o HIV plasmático. Mas eles vão continuar escondidos aí nas células. Por que vai aparecer anticorpo? Me conta, pelo amor de Deus, vou te contar. Existe um período chamado elipse, né, que você não identifica nada. Você fala assim, não consigo identificar nada, se tem vírus ou não tem, pode fazer exame. Só que tem um detalhe, e agora eu vou explicar. Os anticorpos só vão aparecer depois de 30 dias. Então, quando completar 30 dias, vai aparecer o quê? Anticorpo. Nem sei porque que eu coloquei esse anticorpo aqui. Deixa esse gráfico aí quieto. Depois de 30 dias, aparece anticorpo. Depois de 30 dias. O detalhe é que... tô com alergia aqui. Isso é por causa da janela imunológica, tá? Janela imunológica. Que não é uma coisa que eu vou explicar aqui, não.
Você pode pesquisar aí no Google, não sei. Para você entender. Mas enfim, depois de 30 dias aparecem anticorpos. Aí você pode usar a sorologia para diagnosticar o HIV. E eu vou falar sobre os tipos de soros. Tá? Isso na fase aguda que eu tô falando. Fase aguda, ainda tô na fase aguda. Tá certo? Lá no início, né, como você pode ver, vai ter um aumento aqui, ó, da carga viral no terceiro dia até o nono dia. E esse aumento aí, ó, da carga viral vai facilitar que vai facilitar, né, que você use o método RT-PCR para identificar os RNA, que é a carga viral. Então, do dia 3 ao dia 9, você consegue identificar pelo RT-PCR. Mas só a partir, né, do dia 30 que você vai conseguir utilizar métodos sorológicos. Tá certo? Beleza, beleza, beleza. E a fase crônica? Boa pergunta. Fase crônica. Bora entrar na fase crônica. Na fase crônica, lá de 2 a 5 anos, geralmente é assintomático. Ou seja, você tem a tendência de ser, né, assintomática. A tendência, olha a palavra, tende a ser assintomática. Né? Tende a ser assintomática. Por quê? Aqui, ó. Tem um aumento de CD4. O CD8 dá uma ajudinha e a carga viral tá o quê? Baixa. A carga viral tá baixa. Beleza? E aí o que acontece? Tem uma diminuição da viremia, como você viu ali. Só que aí você começa a perder 50. Ixi. 50 por ano de CD4. Isso aqui é um problema. Ou seja, você começa a perder uma quantidade significativa de células linfócito TCD4. Tá certo? Eu coloquei só CD4, mas é linfócito TCD4. E aí, só um momento aqui que eu vou responder minha mãe. Então, beleza. Aí o que acontece? Espera aí. Beleza. Aí o que acontece? Você vai fazer essas contagens e você está perdendo umas 50 células por ano. Né? E isso é extremamente prejudicial para o corpo. E a preocupação do médico a partir desse momento é tentar compreender como ele vai fazer com que a cada ano que passe não perca essa quantidade, essa quantidade de células de linfócito TCD4. Eu travou aqui, gente, eu estou querendo anotar. Peraí,
Fala, não desista, não desista. E tá. Beleza, então voltou aqui. Deu uma travada. Esse negócio aqui é microlitro, tá? Então perde 50 microlitros por ano de CD4. Aproveitei também, lembrei o nome disso que eu tava com a cabeça. Então o que acontece? Perde 50 microlitros por ano de CD4. Em 5 anos, a AIDS, em 5 anos, a AIDS vem comendo esse cara. Dá uma crise ferrada. E a AIDS é quando abaixa, ó, é abaixo de 500, né, linfócitos TCD4. É quando também você precisa entrar com o TARV. Né? Então você tem a continuação da replicação viral do HIV na fase crônica. Você tem perda contínua de células TCD4 compensada aí por uma regeneração, mas existe uma manutenção dos níveis plasmáticos de células TCD4 inferiores a 50 microlitros por ano. Então começa a aparecer os primeiros sintomas dessa fase. E quais são os primeiros sintomas, né? Você tem, por exemplo, linfadenopatia persistente. Né? Você pode pesquisar linfadenopatia persistente. Né? Você percebe que o espectro das doenças muda à medida que, que o TCD4 cai. Ou seja, esse indivíduo começa a ficar suscetível a infecções por pneumocystis carini, que é uma bactéria que só alcança imunossuprimido, né? Citomegalovírus, cândida, criptococcus, mycobacterium tuberculus, da tuberculose, reativa doenças, né? Leishmaniose, herpes. Então muda o quadro de saúde desse indivíduo, ele se torna imunossuprimido de fato. Né? Então o que acontece? Existem muitas doenças e uma delas que acomete essa pessoa é um câncer. São os cânceres. Né? Um dessas neoplasias que acomete esse pessoal é que é grave, tá? Kaposi sarcoma, tá? Que atinge os pacientes imunossuprimidos. Deu para você pegar? Então, basicamente é isso. Basicamente é isso que acontece na fase crônica para a fase de crise. Enquanto a fase crônica é assintomática, ela prepara o caminho para a fase de crise. Então eu acabei falando a fase de crise, a fase crônica assintomática com a fase de crise, quando eu disse aqui, ó, passam 5 anos aí tem AIDS, já tem menos de 500 microlitros de linfócito TCD4, aí a pessoa já tem que entrar com os retrovirais, aqueles inibidores de protease, inibidores de não sei o que, mas a pessoa passa 5 anos sem utilizar esses TARVs e tal, entra na AIDS, que é a fase de crise. E aí vai ter todos esses sintomas que eu falei aí, né, em relação a essa. Quer ver? Deixa eu dar uma olhada aqui. Em relação aos sintomas da fase de crise. Né? Então, desenvolve câncer, fica imunossuprimido, qualquer doencinha ataca, prejudica muito, tem efeitos deletérios na saúde desse indivíduo. Então a carga viral nesse período, ó, tá lá, tá comendo alto, né? Que você tem a latência clínica, né? De boa, sem sintomas. Aí, ó, pum. Aí aqui é de lascar. Aí aqui é de
de lascar mesmo, tá certo? Vou falar só um pouquinho sobre os diagnósticos e uns detalhes em relação à contagem de células TCD4, como se realiza essa contagem, qual a forma que realiza, e aí eu falo sobre os mecanismos bem rapidamente das células CD8 e eu vou finalizar por aqui, tá certo? Então o que que acontece? Uma das formas do diagnóstico, uma das formas do diagnóstico, após o contato com vírus, né, tem a fase de eclipse ali uns 10 dias, que não é antes ali dos 10 dias que não é possível, mais ou menos entre os 10 dias. Assim, é uma tendência, né? Essa é a palavra, tende a ter uma fase de eclipse num período Y, cada indivíduo é um indivíduo, né? Enfim, uma das maneiras é a direta, por meio da... Passou um carro aqui, não sei se atrapalhou, por meio da identificação das proteínas, né? Proteínas. E aí você utiliza o Western Blotting. Tô brincando, eu só decorei assim, Western Blot, T-T-I-N-G. Então você também tem aí a captura das proteínas que eu falei, você tem o RT-PCR, a gente já falou sobre ele, e nós temos também os sorológicos, certo? E aí você tem também o sorológico, beleza. E por fim nós temos a TARV. A TARV é o PrEP e o PEP, que não é método diagnóstico, é só uma maneira de você evitar. A PrEP é antes, prevenção antes, e a PEP é pós. Então a pessoa toma, lembrando que esses remédios aí, ó, contra a AIDS, eles não vão te proteger contra outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Então a PrEP vai te proteger se você tiver um acidente ali no hospital, com perfuro cortante, agulhas e tal, antes de você ter esses acidentes. E infelizmente o pessoal tem usado isso aqui para ir para locais que ocorre promiscuidade, né, orgias, e para evitar pegar a AIDS, né, o HIV, eles usam a PrEP. E a PEP, né, ela é utilizada após um acidente, né, seja de cunho sexual ou hospitalar, pérfuro cortante, etc, etc. Sobre o diagnóstico da infecção de ELISA, ELISA na verdade é o sorológico, eu falo infecção da ELISA. ELISA são os exames sorológicos. Nós temos a primeira geração, segunda geração, terceira geração e quarta geração. Por que que isso aqui é importante? Presta atenção. Presta atenção. Vai até colocar aqui sorologia. Por que que a gente pode usar sorologia? Toda doença infecciosa geralmente tende a utilizar aí os meios sorológicos. Então, na primeira geração do diagnóstico de infecção por meio da sorologia, você pode usar a primeira geração que vai identificar que vai identificar, deixa eu colocar aqui melhor,
o IgG, né? O IgG. Legal. Só que lembrando que é só 30 dias depois da infecção que você vai ter anticorpo, né? A segunda geração vai identificar IgG e IgM, certo? É isso. Os anticorpos aí anti-HIV vai conseguir ser utilizados aí para identificar os anticorpos. Beleza. Peraí que eu confundi aqui. A primeira e segunda geração basicamente vai ser o IgG, tá certo? O ensaio de segunda geração, ele é indireto, né, mas ele utiliza antígenos recombinantes. Só que eu não quero ser muito técnico e falar que são os peptídeos sintéticos derivados de proteínas do HIV. Antígenos variados que elevam a sensibilidade e especificidade, né? Então eles usam aqui o antígenos recombinantes. Mas nosso foco vai ser na terceira e quarta mesmo. Só que a quarta identifica IgG e IgM e ainda a P24. Só que a P24 eu já consigo identificar ela ali, ó, antes dos 30 dias. É porque esse quadro aqui não mostra, né? Existe outro gráfico que vai mostrar ali que você já consegue identificar essa proteína 15 dias após a infecção. E esse aqui nós sabemos que é 30 dias. Então o que acontece? A pessoa ali é infectada pelo HIV, passa 30 dias, faz aí o sorológico de ELISA, pá, deu que tem HIV, beleza. E o recém-nascido? O recém-nascido, ele pode não ter HIV, mas ele pode ter o antígeno do HIV. Se a mãe tem HIV, o antígeno da mãe pode passar para o bebê, para o recém-nascido. Então, ele pode ter ali o antígeno da mamãe dele. Só que, o que acontece? Só que esse rapazinho, esse recém-nascido, pode dar positivo para HIV se eu usar aqui, ó, terceira geração, que identifica IgG, se eu usar a primeira, a segunda. Pode dar, porque ele tem um antígeno da mamãe. Então, para nós identificarmos de fato se essa criança, se esse recém-nascido tem HIV, nós vamos usar a quarta geração. Por quê? Porque ela identifica a P24, que é uma proteína própria do HIV, da AIDS. Beleza? Então, uma forma de triar os pacientes, né? De dar o diagnóstico, se existe ou não o HIV, é fazendo 2 testes rápidos, sorológicos. Beleza? É uma das formas, né? Dá para fazer também uma terceira geração seguida de Western blot, né? Monoblot, rápido como teste complementar para identificar IgG, IgM e as proteínas, né? Ou quarta geração seguindo também de Western blot para identificar outras proteínas. Mas 2 testes rápidos sorológicos podem resolver aí a questão relacionada ao diagnóstico.
Um ponto importante que precisamos comentar é a monitorização laboratorial. Tá certo? A monitorização laboratorial, na contagem de células TCD4, ela acontece por meio de um processo chamado citometria de fluxo. E RT-PCR, que mede os níveis de RNA HIV. Tá certo? Show de bola. Então você já sabe como é que faz a contagem de linfócito TCD4, né? Que é citometria de fluxo. Show de bola. E aí eu posso acrescentar aqui na citometria de fluxo que você já tem que entrar com TARV menos de 500 linfócitos TCD4 por microlitro. Eu tenho que falar mais microlitro, né? Você já entra com TARV, antirretrovirais, né? Menor que 200 microlitro, entendeu? Você já entra com profilaxia contra toxoplasmose, né? E algumas outras querelas. Afinal, esse indivíduo facilmente pode desenvolver essas doenças oportunistas, tá certo? Menor que 50, o negócio tá feio. E aí você entra com profilaxia contra micobactérias do complexo M áveo e outras doenças, né? Então aqui, ó, profilaxia contra doenças. Tá certo? Então, esse tipo de informação aí são importantes porque esse tipo de informações são importantes para nós entendermos ou mostrar para o paciente o prognóstico. Fala assim, ó, o negócio vai melhorar, fica tranquilo, né? Vai nos dar também dados importantes para a gente entender a taxa de progressão da doença, né? A relação entre ativação do sistema imune e replicação viral, o tempo para o desenvolvimento da resistência aos fármacos, tá? Tudo isso aqui é super importante. Quando nós falamos lá do linfócito TCD4, eu quero lembrar que nós falamos da produção deficitária de células TCD4, né, por causa de supressão hematopoética, né, de células progenitoras, células precursoras que vão formar, por exemplo, células CD4 maduras, né. Então, que nós falamos da destruição dessas células. E existem várias evidências dessa supressão, né? Que é a pancitopenia, por exemplo, linfopenia, anemia, neutropenia, trombocitopenia, tudo isso aí, ó, são evidências daquilo que eu falei e está relacionado a indivíduos que têm o HIV. Né? Nós falamos aí da destruição acelerada de células TCD4, nós falamos da ativação crônica e morte de células T, né? E falamos também da movimentação das células dendríticas, células TCD4, em mostrar o vírus, né, para o linfócito TCD4 e tal, no órgão linfóide. E aí essas células CD4 vão para o órgão linfóide e os linfócitos CD8 vão para o sangue, né? Então você tem uma inversão da razão CD4, CD8.
Beleza? A gente falou já disso. Agora, sobre as células linfócito T CD8, eu quero falar só mais algumas coisas e nós vamos finalizar. Você tem a linfócito T CD8, ela tem perforinas, granzimas, né? Tem o conector lá CD95 e CD95, CD95 na verdade, que se liga e elas induzem aí a apoptose da célula, né? Produção, também tem a produção de interferon, gama interferon alfa, que ativa macrófagos que produzem ROS, que vão acabar destruindo aí, né? Os vírus. Também tem um TNF alfa, interferon gama e TNF alfa, né? Que é pró-inflamatório, né? Vasodilatador. E ajuda nesse processo aí das células de defesa chegar no local. Tem quimiocinas também, né? E essas quimiocinas, por exemplo, ela suprime a replicação, e isso daqui é interessante dizer, do correceptor CCR5. Isso é um problema. Que as quimiocinas do linfócito T, essa daqui é uma parte interessante, CD8, produz quimiocinas essas, MIP, um alfa, MIP, um beta, RUNTS, né? E aí elas suprimem o CCR5, né? Que tem uma diminuição vírica, né? Por competição, né? Ou down regulation, que de qualquer forma vai diminuir o CCR5. E se diminuir o CCR5, que é que faz parte da linhagem M do vírus, a linhagem CR, CX, CR, CCX4. Ih, peraí. Na verdade, a linhagem D. Ixi, me fugiu da cabeça, meu pai do céu. Espera aí que eu leio. Mas enfim, o CR, o CRX, meu pai do céu, não é possível, vou lembrar aqui, peraí. CXCR4, CXCR4, é isso mesmo. CXCR4, ele vai, né, ele está correlacionado aí com a CX, peraí, deixa eu apagar. CXCR4 com a linhagem D, né? Ele está relacionado aí com a linhagem D trópica, linhagem M trópica. A linhagem D trópica ela vai em direção aos linfócitos TCD4 e a linhagem M vai em direção aos linfócitos vai em direção aos macrófagos. Ela é
Ele tem um tropício pelos macrófagos, certo? Tem um tropício pelos macrófagos. Então, isso vai fazer também com que induza uma queda de linfócitos TCD4, né? Esse é um dos motivos dessa mudança de linhagem M para linhagem D, o que é um problemão, né? Você tem também o CAF, que é bloqueador de todos os tipos de HIV, né? Bloqueia todos os HIV. Mas o que acontece? O linfócito TCD8 simplesmente não vai ocorrer uma expansão clonal, porque o CD4 não vai liberar IL-12, que também corrobora para ativar o linfócito TCD8. Né? Então, a perda das células T helper CD4 é decisivo nessa doença da infecção para HIV e está relacionado com o insucesso da resposta celular TCD8, né? Então, doentes com níveis elevados de células T CD4, elas apresentam baixa carga viral, porque consegue aí também uma resposta das células, uma resposta imunológica melhor, porque ativa mais células ou linfócito TCD8, tá certo? Então, quem tem muitas células CD4 tem uma resposta celular mais eficaz e melhor controle imune da infecção. Então, eu acho não, nós falamos muito sobre HIV, não falamos tudo, tenho certeza que sempre vai ter mais estudos, mais coisas para serem ditas, mais o que acrescentar, mas eu acredito que conseguimos abordar tópicos importantes e relevantes para compreendermos essa doença. Prazer estar com você. Até uma próxima.